Olá, este é o canal Versátil de abril. Vamos começar falando do grande lançamento do mês, o Digistack Clássicos Sci-Fi. É uma edição limitada com 6 cards que reúne em 3 DVDs 6 clássicos absolutos da ficção científica, em uma divisão bem interessante porque representa diferentes vertentes do gênero. Começando pelo disco 1, com o filme Eles Vivem, que é um cult do John Carpenter, que estreia aqui na Versátil, um dos grandes diretores de fantasia. E aqui a cópia apresentada do filme é em versão restaurada, tá maravilhosa e tem mais de meia hora de extras, incluindo entrevistas com o John Carpenter, com o técnico de efeitos especiais e muitas curiosidades sobre o filme. O filme é um exemplo de como é possível fazer um cinema político, uma crítica social e ao mesmo tempo divertir. É um filme engajado, mas em que a crítica está integrada na história. É muito interessante, muito usado inclusive em faculdade o filme para mostrar a força da propaganda subliminar. E é um filme que fala sobre a questão da invasão alienígena, que é um dos temas da ficção científica. Tem várias sequências extraordinárias, como as sequências em que o personagem do Rod Piper, né, que é um lutador de luta livre, ele coloca o óculos e começa a ver a realidade como ela é. E essas cenas são antológicas, né? E tem aquela famosa cena que inclusive o Carpenter comenta bastante nos extras, que é a cena da luta de quase 8 minutos, uma longa luta entre o Rod Piper e o Keith David. E uma das coisas engraçadas que eu, agora revendo o filme na coleção, foi justamente perceber algumas coisas da fotografia e do trabalho do filme. Tem uma cena, inclusive, que parece daquele jogo, o Double Dragon, né? Uma das sequências do filme quando eles estão lá nos becos lutando com os alienígenas. Então é um filme extraordinário, visto como diversão, como uma crítica ao capitalismo, muito marcada da era Reagan nos Estados Unidos nos anos 80. É o grande filme da caixa. No mesmo disco, um outro filme sobre invasão alienígena, de um mestre também do gênero, que é o Jack Arnold. Esse filme é uma ameaça que veio do espaço, né? O Jack Arnold foi o que fez o Tarântula, o Incrível Homem que Encolheu, o Monstro da Lagoa Negra, e o Ameaça que Veio do Espaço é um dos melhores filmes dele. Primeira vez que sai aqui em DVD no Brasil, e é muito interessante porque foi um filme filmado originalmente em 3D, mas as cópias 3D se perderam. Então a cópia que vocês vão ver é uma cópia muito boa, mas 2D. E dá para perceber em algumas cenas onde ele usaria o recurso 3D. É um filme muito interessante porque, além de ser bem dirigido, tem toda aquela ambientação da sci-fi dos anos 50, ele tem todo um clima de alegoria social que fala, qual que é o tema do filme? Através dessa invasão alienígena se discute o medo do outro, do estrangeiro, né, que ele provoca na sociedade. Então tem todo um contexto social e é um filme muito interessante, desde da criação do monstro que aparece no filme, do alienígena, até as discussões que são levantadas. Tem o Richard Carlson, da série Bonanza, e o filme tem todo um clima de faroeste. Reparem nisso. É um filme muito, eu acho, relevante e representa a sci-fi dos anos 50 na caixa, junto com, que eu vou falar agora, está no disco 2, que é um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos, está em qualquer lista, qualquer antologia, é O Planeta Proibido. É um filme que, na verdade, entrou para a história da ficção por ter introduzido o robô Robbie, que se tornou o robô mais icônico do cinema, da cultura pop, participou de programas de televisão, participou de outro filme e, inclusive, da série Perdidos no Espaço. E é importante, tem um dos extras do DVD, que é justamente sobre o robô Robbie. E lá se fala, não confundir com o robô do Perdidos no Espaço, que é uma coisa muito comum que as pessoas fazerem. Mas não foi só pelo robô Robbie que o Perdidos no Espaço é lembrado. Primeiro foi a primeira grande produção, superprodução de ficção científica nos Estados Unidos. Nunca tinham gasto tanto num orçamento de um filme de ficção científica. A MGM investiu muito e isso transparece, agora numa cópia restaurada, os efeitos até hoje não estão datados. São efeitos muito criativos, impressionantes, né? E inclusive a criatividade também do roteiro, um roteiro muito bom, que é inspirado na Tempestade do Shakespeare e traz uma coisa muito interessante como o vilão ele é construído. É uma solução muito criativa, né? E tem um Leslie Nielsen num papel que todo mundo lembra do Corra que a Polícia Vem Aí, naquela série de comédia, o grande comediante, aqui num papel dramático, fazendo um papel de mocinho. Então
Então é bem interessante, o filme está restaurado, tem vários extras, tem um making of muito bom, com o depoimento inclusive do John Carpenter, que é um fã de ficção científica, ele fala que é mais fã de ficção do que de terror. No mesmo disco, também com um tema de exploração espacial, só que não é sci-fi dos anos 50, é a sci-fi dos anos 60, O Planeta dos Vampiros. Esse filme é um culto extraordinário do Mario Bava, um diretor que a gente está prestigiando muito agora, como vocês estão reparando, e é um filme muito importante no gênero ficção científica, porque ele é o filme que vai inspirar o Alien, o Oitavo Passageiro. Então muitas das ideias, a ambientação, a premissa, o Alien é muito parecido. Então é interessante você ver o Planeta dos Vampiros e comparar com o Alien, o Oitavo Passageiro. Apesar do Ridley Scott falar que nunca tinha visto o Planeta dos Vampiros, o roteirista Dan O'Bannon, que depois se tornou um grande diretor, e o outro roteirista afirmam que assistiram o Planeta dos Vampiros e reconhecem essa filiação do Alien no Planeta dos Vampiros. E é um filme que é um exemplo de como, com pouco recurso, se fazer o filme B de ficção científica, com criatividade, com invenção visual. O Bava era um gênio da fotografia, um gênio dos efeitos especiais, que criava com dinheiro de pinga. E tem uma história interessante, eu vou destacar essa versão que vocês estão no DVD, é uma versão restaurada, a melhor que existe. Ela é a versão da IP, está em inglês. Aí o pessoal fala, mas o filme do Bava não é italiano? Não é, gente. Ele foi filmado, os atores falavam cada um seu idioma. O Barry Sullivan falava inglês, a Nauma Bengal falava português, a Angel Aranda falava espanhol, e, na verdade, existe uma dublagem italiana e uma dublagem em inglês. Essa daqui é a dublagem em inglês, a versão mais completa possível, restaurada, e traz os depoimentos do Joe Dante, que é um fã do Bava, e do Josh Olson, que falam justamente dessa relação com o Alien. Então é bem interessante e vale muito a pena. É um exemplo de como se fazer cinema com pouco dinheiro e com criatividade. Aí nós temos o disco 3, que traz duas pérolas, né? Eu gosto muito, a pérola da caixa para mim, na verdade, é Os Malditos, do Losey. O Losey, que é um diretor muito versátil, aliás, tem uma presença cativa aqui na empresa, né? Nós lançamos o Cúmplice das Sombras na caixa do filme noir, primeiro volume, O Rei e o Cidadão na Primeira Guerra no cinema, e agora um filme B que o Losey fez para Hammer. E é muito interessante, porque é um filme que começa como parece um filme de gangue, com jovens desajustados, anos 60, tem até uma gangue do rock do couro preto, e de repente se transforma numa ficção científica sobre experiências nucleares, toda aquela paranoia que é muito interessante, que está nos anos 60, na cultura, no imaginário ocidental, que há a possibilidade de haver uma hecatombe nuclear a qualquer momento. Então as pessoas refletiam sobre isso, sobre o fim do mundo. E isso, o filme, ele tem uma relação muito interessante com Luz de Inverno do Bergman, que tem toda essa preocupação com o fim do mundo. E é um filme impactante, a reflexão do filme, como o Losey transforma isso em cinema, é algo extraordinário. Eu recomendo a vocês o final. O final é um dos finais que vão ficar na sua cabeça para sempre. Realmente é um grande filme e é uma raridade que a gente garimpou para vocês. Vale muito a pena Os Malditos do Losey. O outro filme da caixa é um filme muito querido dos fãs de ficção científica, Fuga no Século 23, representa um outro subgênero da ficção, que são os filmes de futuro distópico, né? E é um filme dos anos 70, uma época importante também da ficção. Ele foi realizado, acabou sendo ofuscado pelo Star Wars, né? Que foi realizado no ano seguinte. Mas ele é uma superprodução, feito em 76, e é um filme que tem a cara dos anos 70. Tem lá o individualismo, tem a questão do hedonismo, da revolução sexual, da busca do prazer, toda nessa história desse futuro distópico. E é dirigido pelo Michael Anderson, que é um especialista no gênero, que fez, eu vou dar uma indicação para vocês, o 1984, a primeira versão, que nós lançamos na coleção da Folha Grandes Livros no Cinema, que é uma versão muito boa do livro do George Orwell, vale muito a pena. Então, é uma belíssima caixa de ficção e a gente espera lançar outros volumes no futuro e contamos com vocês para comprarem e indicarem, que é muito importante, a ficção merece e eu estou muito feliz de fazer esse lançamento pela Versátil. Outra caixa temática do mês, Zumbis no Cinema. Essa também é extraordinária. Ela traz 4 filmes em 2 DVDs, vários extras, e também traz os cards muito bonitos por sinal. O primeiro filme não poderia deixar de ser da caixa, A Noite dos Mortos-Vivos,
que é um marco do gênero. Existem documentários, livros escritos sobre o filme do Romero, e é um filme, gente, que cresce com o tempo. Já causou, quando ele estreou, é um filme de baixo orçamento, ele já causou um furor. O próprio Argento fala isso, quando ele viu o filme no cinema, ele ficou encantado, né? As pessoas ficavam encantadas com esse filme, e é um filme, o primeiro filme de apocalipse zumbi, porque antes do zumbi no cinema, vinha daquela tradição haitiana, que era ligada ao voodoo, e o zumbi geralmente era o carrasco, né? Aquela pessoa que era manipulada por uma inteligência para fazer o serviço sujo. O exemplo disso é o primeiro filme de zumbi do cinema, que é o White Zombie, do Halperin, né, que em português acho que se chama Zumbi, a Legião dos Mortos-Vivos, de 31, com Bela Lugosi. Então aqui ele muda totalmente, e é uma questão muito importante do Romero, que ele introduz uma reflexão social, uma crítica social muito forte no filme, e é também um exemplo daquilo que eu falei do Eles Vivem. Ao mesmo tempo que ele diverte como um filme de terror, é um filme que é tenso, que tem um suspense a todo momento, e traz as questões sociais integradas na narrativa, ou seja, é forma e conteúdo, um exemplo de cinema muito bem dirigido. Essa cópia que a gente está lançando é uma cópia que saiu só no Japão, uma versão restaurada, a melhor que existe do filme, tem vários extras, tem uma conversa com o Romero, tem o depoimento do Dwayne Jones, o protagonista negro, e é um filme que eu recomendo a vocês. Prestem atenção na direção do Romero, o final, que é um dos finais mais fortes, e toda a reflexão que se faz naquele final. Então é um filme realmente que marcou o gênero, o primeiro filme de apocalipse zumbi, e que teve várias imitações, é um marco do cinema de horror. No mesmo disco, não poderia deixar de estar o filho mais famoso do Noite dos Mortos-Vivos. Por que o filho mais famoso? O filme, na verdade, que faz uma releitura Na Noite dos Mortos-Vivos, só que no contexto europeu. Esse filme é o Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos, tá? Uma produção do espanhol Jorge Grau, que foi filmada na Inglaterra em inglês. Essa versão é a versão restaurada, completa do filme. Tem uma introdução do Jorge Grau e tem um depoimento de 20 minutos dele muito bacana. Aqui no Brasil recebeu vários títulos esse filme. Ele foi chamado de Zumbi 3, um absurdo, e A Revanche dos Mortos-Vivos 2, sendo que não existe A Revanche dos Mortos-Vivos 1. Então era só para ganhar dinheiro o pessoal fazer isso em VHS, tá? É um filme brilhante também de zumbis, bastante realista, se passa no interior da Inglaterra, tem toda uma história, uma questão ecológica no filme, e com cenas de zumbis assim, bem realmente tenebrosas, bem impactantes, tá? E é um filme que também tem um final nihilista, um final forte como o do Romero. Realmente é uma atualização do Romero no contexto dos anos 70 da Europa. E é um grande filme de zumbi. No disco 2, tem um dos filmes de zumbi mais criativos, mais originais de todos os tempos. Para começar, os zumbis nesse filme, eles andam a cavalo. Eles são esqueléticos, eram cavaleiros templários que na verdade adoravam o diabo. Então já começa aí que é uma coisa muito estranha. Uma coprodução Espanha-Portugal de um mestre, de um Zé do Caixão espanhol, que é o Armando de Ossorio, né, que era um cara que fez a carreira no exploitation europeu, né, nesse cinema de baixo orçamento, e fez uma tetralogia dos mortos-vivos cegos, que são justamente os protagonistas desse filme A Noite do Terror Cego ao primeiro. Depois teve o Retorno dos Mortos-Vivos, o Galeão Fantasma e A Noite das Gaivotas. E é um marco no gênero de horror, começar pela criatividade, como eu falei para vocês. A trilha sonora é marcante, com aqueles cantos gregorianos, né, uma trilha bastante sinistra. Tem toda uma questão polêmica sexual no filme e muito bem filmado, com pouco orçamento e muito criativo, o clima realmente, como ele se cria o terror. E o final também, mantendo essa tradição do Noite dos Mortos-Vivos e no Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos, o final é chocante, é um grande final. É um belo exemplo do exploitation europeu e ficamos muito felizes de lançar o Ossorio pela primeira vez no Brasil. Tem um depoimento do diretor muito legal nos extras. Fechando a caixa, A Noite dos Arrepios, que pega uma outra década na evolução do filme de zumbi, que é a década de 80. Os filmes de zumbi nessa época são mais pro terrir, para uma linha mais trash com humor. O exemplo é a obra-prima que eu adoro, que é A Volta dos Mortos-Vivos, do Dan O'Bannon. Esse filme aqui é do Fred Decker, que vocês vão conhecer porque ele fez o Deu a Louca nos Monstros, que era um clássico absoluto da Sessão da Tarde, super divertido. Esse também é ótimo, e ele, na verdade, faz uma homenagem aos filmes B de ficção e terror dos anos 50 e 60.
Aí começa pelo nome dos personagens. Você tem o Chris Romero, nem preciso falar de quem está homenageando, James Carpenter Hopper, né? John Carpenter, Toby Hopper, Cynthia Cronenberg. A história se passa na Cornell University. Tem um detetive que chama Ray Cameron. Tem o Ray Cameron, aliás, e tem o detetive Landis, que é uma homenagem a John Landis. Então, é um filme realmente que tem todas essas homenagens, essas referências, muito bacana, metalinguístico. E tem o Tom Watkins, que fez a série Arquivo Confidencial, trabalhou com Carpenter também, que faz um detetive badass no filme, né? E olha, uma coisa importante, essa cópia que está no DVD é restaurada e é a versão do diretor, que tem alguns minutos a mais. O final do cinema, que vocês conhecem, que passou na televisão, está no extra, é um final de 30 segundos. Então essa é a versão definitiva do diretor, que está bem bacana. E como os mortos-vivos não andam sozinhos, a gente está lançando no mesmo mês, abril, O Despertar dos Mortos, que é o maior filme de zumbis de todos os tempos, em exclusividade com a Livraria Cultura, em uma edição limitada, que traz uma luva com um disco Blu-ray mais um DVD. No disco Blu-ray estão a versão original de 127 minutos, que é a preferida pelo Romero, e a versão estendida de 139 minutos, que tem mais um pouco de gore. E no DVD tem a versão montada pelo Dario Argento, que foi um dos produtores do filme para o mercado europeu, ela tem 119 minutos, tem a trilha do Goblin inclusive, e tem um excelente making of, com depoimentos do Romero, do Tom Savini, da equipe e até dos figurantes zumbis, incluindo a enfermeira zumbi, spots de TV e trailers. E o mais bacana é que dentro da caixa tem um cartaz tamanho original, lindo aliás, do Despertar dos Mortos. É um filme extraordinário, que é um exemplo da crítica social do Romero, o uso do shopping center. Daria para falar aqui várias horas do filme. Assistam a Caixa Zumbis nos cinemas e depois vejam o Despertar dos Mortos. A discussão é qual que é o melhor, Despertar, Noite dos Mortos Vivos. Eu fico com o Despertar dos Mortos, que eu acho, como eu disse a vocês, uma das obras-primas do gênero, um filme extraordinário. Outro lançamento do mês é o Estamos Todos Bem, um filme do Giuseppe Tornatore, o diretor italiano que fez o Cinema Paradiso. Ele realizou esse filme logo depois do Cinema Paradiso. E, inclusive, no filme tem o Salvatore Caccio, que é o menininho Totó, né, do Cinema Paradiso. Ele trabalha no filme, tem uma contracena com Marcello Mastroianni, que está muito bem no Estamos Todos Bem. Ele é uma das grandes interpretações dele, e realmente não sei como não ganhou prêmio por sua atuação. O filme ganhou prêmio do júri ecumênico em Cannes, é um drama familiar muito cativante. O personagem do Mastroianni, que é um senhor, né, o Matteo Scuro, que na verdade ele lembra o protagonista do Milagre em Milão, do De Sica, com aquela inocência, aquela ingenuidade. Ele é um pai que vai em busca dos filhos, né? Já que os filhos não o visitam, ele vai visitar os filhos. E aí tem aquela questão da idealização dos pais com relação aos filhos e a realidade. Lembrando um pouco, inclusive, os melodramas do Ozu, Era Uma Vez em Tóquio e O Filho Único. E destaco também a trilha do Ennio Morricone, que fez uma parceria com o Tornatore, que inclusive, vou falar agora de um outro produto exclusivo com a Livraria Cultura, que já está à venda, que é o A Lenda do Pianista do Mar, também do Tornatore, com uma trilha também do Morricone. Um grande filme do Tornatore. Essa edição traz o filme na versão original em inglês, completo, com quase 170 minutos, e ainda mais meia hora de extras. Então, pacotão do Tornatore aí para vocês. Outro lançamento do mês da Versátil, Na Presença de um Palhaço, que é um dos últimos trabalhos do Bergman. Prazer lançar Bergman de novo aqui, nós já lançamos mais de 35 filmes do Bergman. Esse eu posso falar para vocês, eu já vi muito Bergman, é um dos grandes filmes do Bergman. Ele foi feito para a TV na época, já em 97, né, já no final da carreira mesmo do Bergman, e o filme era tão bom que ele foi selecionado para passar na mostra no Certain Regard em Cannes, e muitos jornalistas diziam que se tivesse sido selecionado na seleção oficial, teria levado a Palma de Ouro, porque foi o grande evento de Cannes naquele ano. Um filme brilhante em que o Bergman homenageia o cinema, inclusive, e tem várias referências à carreira do Bergman. Uma coisa bacana é o Extra, que é um making-of de quase 1 hora, que é uma aula de cinema do mestre, em que você vê o Bergman já com quase 80 anos, super vivaz, correndo no set, conversando com os atores, corrigindo cada etapa da produção. Realmente, assim, uma aula
E assim, é como se estivesse dentro lá com o Bergman. Realmente é um grande lançamento. E agora em maio, mais um mês extraordinário, o outro gênero que finalmente vamos prestigiar, que é o cinema faroeste, um digistack com 6 clássicos em 3 DVDs. Audazes e Malditos, do John Ford, O Homem que Luta Só, do Bud Boetticher, Almas em Fúria, do Anthony Mann, Comando Negro, do Hal Walsh, Paixão Selvagem, do Jacques Tourneur, Reinado do Terror, do Joseph H. Lewis, e a arte de Mário Bava, que é um outro digistack extraordinário, o terceiro dessa coleção Arte D, traz 4 clássicos do mestre italiano em 2 DVDs, além de quase 2 horas de extras. Uma edição limitada com 4 cards. Inclui os filmes A Maldição do Demônio, O Alerta Vermelho da Loucura, A Garota que Sabia Demais e Cães Raivosos. Temos ainda O Jogador, do Robert Altman, com Tim Robbins, filmaço, edição especial com vários extras. Armadilha Mortal, do Sidney Lumet, com Michael Caine e Christopher Reeve. E um lançamento da Vide Spirit, nosso selo dedicado aos filmes espíritas ou espiritualistas, que traz o No Lar de Chico Xavier 2, digistack com 2 DVDs que reúne 4 ótimas palestras sobre o médium mineiro, além de vários extras. É isso aí, obrigado e até maio.